Quando, no começo do século XX, o astrônomo e ex-advogado Edwin Hubble resolveu utilizar o poderoso telescópio do Observatório de Mount Wilson, na Califórnia, para procurar estrelas variáveis conhecidas como cefeidas, ele, em termos informais, atirou no que viu e acertou no que não viu. Como todos sabemos hoje, Hubble acabou descobrindo que aquelas estrelas habitavam outras galáxias muito distantes da nossa Via Láctea. Hubble também descobriu que essas galáxias estão todas se afastando umas das outras tão mais rápido quanto mais longe encontram-se entre si. Este afastamento mútuo, por sua vez, faz parte de um acontecimento bem maior, que implica numa expansão do universo inteiro. Isso acontece devido a uma explosão quente que originou o planeta há cerca de 14 bilhões de anos, conhecido como Big Bang. Conhecer o universo lá fora como um todo não é assim uma tarefa tão simples, ainda que a tecnologia tenha avançado em níveis altíssimos nos últimos anos. Porém, podemos dizer que muito sabemos sobre as redondezas do planeta Terra, como o sistema planetário em que esse está inserido, o Sistema Solar. No entanto, também é evidente que, além dos limites do Sistema Solar, o universo ainda é considerado um mistério. Um exemplo disso é que, recentemente, um enigmático brilho foi visto próximo ao centro da Via Láctea, uma luz diferente de qualquer outra já anteriormente catalogada. Isso gerou uma enorme discussão no meio científico, e é isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Ao fazer isso, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Em noites límpidas e sem lua, longe das luzes artificiais das áreas urbanas, pode-se ver claramente no céu uma faixa nebulosa atravessando o hemisfério celeste de um horizonte a outro. As pessoas que têm a sorte de poder observar o céu longe das luzes da cidade, ao olhar para cima durante a noite, podem ver essa espécie de faixa luminosa, brilhando discreta no firmamento acima. Essa banda esbranquiçada, formada por bilhões e bilhões de estrelas, recebeu o nome de Via Láctea, graças aos antigos gregos, que achavam que ela tinha a aparência de leite derramado no céu, além de também marcar mais ou menos o meio da galáxia. A Via Láctea é uma estrutura em disco que gira ao redor de seu próprio centro rapidamente, formando uma espiral e que conta com longos braços, por assim dizer, que se estende do interior para o espaço do lado externo. Inclusive, o próprio Sistema Solar se encontra em um desses braços, não muito distante do centro da galáxia. Em 1609, Galileu Galilei, ao apontar seu telescópio para a Via Láctea, descobriu que ela consistia de uma multitude de estrelas, teoria ousada em sua época. Já no final do século XVIII, o astrônomo alemão Wilhelm Herschel, que já era famoso por ter descoberto o planeta Urano, mapeou a Via Láctea usando seu telescópio de 1,2 metros de diâmetro, assumindo erroneamente que todas as estrelas tinham a mesma luminosidade, de forma que as suas diferenças de brilho refletiam apenas suas diferentes distâncias. Herschel contou o número de estrelas que conseguia observar em diferentes direções e concluiu que a galáxia era um sistema achatado. Como ele aparentemente enxergava o mesmo número de estrelas em qualquer linha divisada ao longo do plano, concluiu que o Sol deveria estar aproximadamente no centro da galáxia. Em 1852, o astrônomo americano Stephen Alexander publicou em 8 artigos no volume 2 do The Astronomical Journal a teoria de que a Via Láctea era uma galáxia espiral. Já a primeira estimativa do tamanho da Via Láctea foi feita no início do século XX pelo astrônomo holandês Jacobus Kapteyn. Kapteyn fez contagem das estrelas registradas em placas fotográficas e determinou as distâncias das estrelas próximas, medindo suas paralaxes e movimentos próprios. Concluiu que a Via Láctea tinha a forma de um disco com 20.000 parsecs de diâmetro, com o Sol no centro. Comparado a tempos antigos, nosso entendimento da Via Láctea, a galáxia a qual fazemos parte, mudou bastante, e já sabemos até mesmo como essa funciona.
Entretanto, de vez em quando o universo tende a nos surpreender, nos revelando que, na verdade, pouco sabemos a seu respeito. Cientistas do mundo inteiro perceberam isso quando, de uma hora para outra, uma intensa luz começou a brilhar no centro da Via Láctea, sem qualquer aviso prévio ou justificativa. Mas o que poderia ser essa luz? Por que os astrônomos não haviam detectado essa anomalia antes? O que esse pico de energia significava? Assim como está descrito na essência do eletromagnetismo, a luz é primariamente transmitida por meio de frequências que podem ser baixas ou altas. Porém, o olho humano só pode perceber uma pequena faixa dessas cores, apenas aquilo que chamamos de luz visível. Fora dessa descrição, existem elementos que não podem ser detectados por nossas pupilas, como o infravermelho e o ultravioleta. Já que não temos a capacidade de observar certas frequências com nossos olhos, a ciência tem avançado e, nos últimos anos, criou máquinas capazes de realizar esse trabalho. Voltando a falar sobre as frequências da luz, uma das forças mais poderosas e interessantes tem relação com os raios gama, emitidos por objetos espaciais conhecidos como supernovas, que são originadas quando grandes estrelas de luz explodem. No entanto, fora do espectro de luz possível para os nossos olhos, esses elementos são completamente invisíveis. Engenheiros espaciais criaram uma série de máquinas com a capacidade de rastrear e estudar os raios gama. Uma dessas foi lançada ao espaço pela NASA no ano de 2010, o telescópio espacial Fermi. Esse satélite é capaz de capturar e distinguir com precisão raios gama que sejam dispersos por longas distâncias no universo. A partir do momento que esse satélite passou a funcionar no espaço, os cientistas começaram a ver o universo de um modo totalmente novo. Antes disso, por exemplo, era extremamente difícil visualizar o centro da nossa galáxia, algo que mudou após a utilização dessa nova tecnologia. Não era possível observar o centro da galáxia pelo fato de que entre nós e o centro da Via Láctea existe uma espessa camada de poeira espacial que bloqueia a vista. Por isso, nenhuma luz visível é capaz de penetrar essa poeira. Porém, por não ser uma luz visível aos olhos humanos, os raios gama são capazes de atravessar a barreira e chegar até nós através de nossas máquinas enviadas ao espaço, tendo como principal ajuda o telescópio Fermi. Foi dessa forma que descobrimos a luz brilhante inexplicável no centro da Via Láctea. Com o uso dessa tecnologia, os gráficos da galáxia exibiram níveis inesperadamente altos de radiação vindos de seu centro. Mas o que seria essa anomalia? Uma das primeiras teorias propôs que seria devido ao que cientistas chamam de matéria escura. A matéria escura é um dos maiores mistérios da física moderna. Ela não pode ser vista, por isso, os pesquisadores sabem que a matéria escura existe porque desvia a luz de galáxias distantes e afeta a maneira como as galáxias giram. Mas eles não sabem de que substância a matéria escura é feita. A maioria dos cientistas acredita que ela é composta de partículas ainda a serem descobertas que quase nunca interagem com a matéria normal que não seja através da gravidade, o que torna muito difícil detectá-las. Uma maneira na qual os instrumentos científicos podem capturar um vislumbre de partículas de matéria escura é quando as partículas decaem, colidem e destroem umas às outras. Teorias amplamente estudadas prevêem que esses processos produziriam os raios gama, disse Seth Diggle, chefe do grupo do Fermi. Nós procuramos esta radiação em regiões do universo que são ricas em matéria escura, tais como o centro da nossa galáxia. Estudos anteriores demonstram efetivamente que há mais raios gama vindos do centro galáctico do que o esperado, alimentando alguns artigos científicos que sugerem partículas de matéria escura há muito tempo procuradas. Tornou-se evidente para a comunidade científica que os raios gama estavam diretamente conectados com a luz brilhante que apareceu no universo. Com isso, baseado em estudos, conclui-se que a matéria escura poderia ter gerado a aparição, mas essa teoria foi logo descartada. Ao invés disso, novas pesquisas propuseram que, na verdade, os raios gama e, consequentemente, a luz seriam oriundas dos chamados pulsares.
Um pulsar nasce quando uma estrela entra em colapso devido à sua própria energia, algo que, na maioria dos casos já observados no universo, resulta em um brilho incandescente que se espalha por milhares de anos-luz. É chamada de pulsar porque gera pulsos de radiação em cada movimento de rotação que realiza. Nessa radiação estão os raios gama. É fato também que existe um enorme buraco negro no centro da Via Láctea, ao qual é chamado de Sagitários A. Parte dos astrônomos sugere que a luz brilhante surgiu quando o pulsar interagiu com um buraco negro que, coincidentemente ou não, está exatamente no centro da Via Láctea. Quando dizemos que um clarão saiu de um buraco negro, é preciso lembrar que os buracos propriamente ditos não emitem luz. É que muitas vezes eles estão cercados por discos de material muito quente e incandescente, porque sua gravidade monstruosa puxa gás para sua direção, aquecendo-o e fazendo com que brilhe em vários comprimentos de onda. Essa é a teoria mais aceita com relação à aparição da luz misteriosa no centro da Via Láctea, mas não quer dizer que seja realmente a mais correta. Talvez essa faça parte apenas de uma pequena parcela de uma grande faixa de teorias que ainda vão acontecer no meio científico. No entanto, seja lá o que tenha causado a brilhante luz no centro da Via Láctea, nos mostra que ainda pouco sabemos sobre o universo. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!